Adorador é tudo que eu sou, adorador. Assim Deus me formou, e quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir aos céus, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Tu és o Deus que me sondas, Tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa sei: por toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Adorador é tudo que eu sou, adorador. Assim Deus me formou, e quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir aos céus, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Tu és o Deus que me sondas, Tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa sei: por toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. O texto nos diz o seguinte, em Provérbios 27:12: o prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples, ou seja, os ingênuos,
passam adiante e sofrem a pena. Almeida Revista e Atualizada. O mesmo texto, na Nova Versão Internacional. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Na tradução ecumênica da Bíblia, vislumbrando a desgraça, o prudente se resguarda. Já os insensatos, os nécios, vão em frente e pagam por isso. Amém? Muito bem, querida igreja. O assunto, ele pode provocar assim um pouco de sensibilidade, mas eu vou procurar contornar essa dificuldade que o tema oferece, tá? Mas o assunto, ele é pertinente e ele é importante, tá? Todos nós temos a liberdade de vivermos da forma como entendemos, tá? E nós queremos aqui fazermos algumas reflexões sobre o assunto, respeitando, evidentemente, o modo de vida de cada um. A insegurança tornou-se uma marca muito forte nos dias atuais. Por favor, Tiago. Esse dado aí foi publicado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. A falta de segurança no Brasil em decorrência da violência consome quase 6% do PIB. Olha lá, quase 600 bilhões de reais. Considerando o que o governo gasta e também as perdas de produtividade. A insegurança não para de aumentar. Na esfera pessoal, que é o nosso foco aqui, na esfera pública, na esfera nacional e na esfera internacional. Não para de aumentar, a cada dia nós vivemos de forma mais e mais insegura. Vamos evitar alguns mal-entendidos com relação a esse tema, tá? Mesmo porque o sermão está sendo transmitido para um público que não está aqui presente. A Bíblia é o maior manual de segurança para a vida pessoal que existe no mundo. A Bíblia, ela é tão preocupada com a nossa segurança que ela nos garante, inclusive, a vida após a morte, o que não é possível encontrar uma proposta dessa em nenhum outro lugar, né? Toda a confusão que nós estamos vivendo na nossa vida se deve a uma questão espiritual e bíblica. Então, o assunto desta manhã, ele é sim um assunto espiritual. A inobservância daquela palavra que Deus deu para o primeiro casal criou toda essa problemática atual. Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Então, a ideia de que esse assunto não é espiritual não procede de acordo com a palavra de Deus. O que talvez nós não estejamos acostumados com o assunto. Um outro mal-entendido que ocorre com frequência é uma confusão que existe entre pensar sobre o que o mal pode fazer, tá? Pensar sobre o que o mal pode fazer com pensar mal. Por que nós estamos falando isso aqui? Porque toda vez que alguém fala em segurança ou manifesta alguma preocupação com relação a isso, alguém chega e fala assim: você tem um pensamento negativo, você está pensando mal, pense positivo, você não está pensando da forma correta. Veja só, pensar sobre o que o mal pode fazer é uma atitude bíblica. O que nós acabamos de ler agora há pouco. Perceber o perigo e vislumbrar a desgraça é um procedimento bíblico. O próprio Deus,
antes que o mal surgisse, ele pensou no surgimento do mal. Por isso Apocalipse 13, versículo 8, fala aqui de um cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo ou antes da fundação do mundo. Agora, pensar mal é o que está aqui em Mateus 15, 19. Porque é do coração que vêm os maus pensamentos, os crimes de morte, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, as mentiras e as calúnias. Então, eu sei que o público aqui sabe perfeitamente disso, mas é importante a gente frisar. Pensar a respeito do mal é uma ação bem diferente de pensar mal. Não confunda. Porque senão alguém vai falar assim, o pregador é negativo, só a cabeça dele está preocupada com coisa ruim. Não é isso. Quando nós falamos em segurança e riscos, nós temos alguns fundamentos. Primeiro deles, é impossível nesta vida, neste mundo no qual nós estamos, é impossível nós termos 100% de segurança em qualquer área da vida. Isso é impossível. Com o advento do pecado, o ser humano ficou sujeito a todo tipo de insegurança, física, patrimonial, financeira, moral, psicológica e por aí vai. A palavra segurança, ela está a todo momento em nosso vocabulário. Então, por mais que a gente fale e trate do assunto, é impossível nós termos 100% de segurança. Segundo fundamento, e isso já começa a complicar um pouquinho para nós. Todos nós, sem exceção, estamos sujeitos a eventos chamados assim de imponderáveis da vida. São aqueles eventos que acontecem totalmente fora do nosso controle e que podem nos atingir. Por exemplo, em Lucas 13:4, fala da torre de Siloé, que caiu e matou 18 pessoas. E recentemente, nós tivemos a pandemia mundial, aqui no Brasil, 700 mil pessoas faleceram. Pessoas queridas, da família, da igreja, fora da igreja, pelo mundo afora, simplesmente faleceram. Quem seria capaz de imaginar que uma enfermidade dessa, uma doença dessa, iria nos surpreender e levar tantas pessoas preciosas embora, tá? Um terceiro fundamento: não pensar em segurança só aumenta os riscos. É importante no dia de hoje, querida igreja, você abrir uma pauta na tua vida corrida e cheia de compromisso, abrir uma pauta ali, abrir uma janelinha, um caderninho, escrever assim, segurança pessoal, e pensar nisso. Não pensar em segurança só aumenta os riscos. Inclusive faz surgir outros riscos na tua vida que não existiam, você nem imaginava, e eles passam a compor a sua vida, porque você simplesmente não pensa que a segurança é algo importante. Ou se você pensa, você fala, isso é culpa da autoridade pública. Tá bom? Muito bem. Agora nós vamos falar de alguns mitos, ou seja, falsas ideias que existem dentro desse assunto de segurança pessoal. Se você pensa de forma errada, você vai decidir de forma errada e vai viver de forma errada, e você vai aumentar teus riscos, porque você está alimentado por uma falsa ideia, por um mito. Vamos lá, primeiro mito. Coisa ruim não acontece comigo, só acontece com os outros, não é mesmo? Não é assim que às vezes a gente pensa? Você pode de repente falar assim, não, eu não penso assim, mas nós vamos desmontar esse mito. Coisa ruim só acontece para os outros. A gente fica bombardeado o dia todo
com notícias ruins da vida dos outros. A gente olha, está vendo? É com outro, é com outro, com outro, com outro. Mas quando a gente pensa dessa forma, nós estamos pensando da forma errada. Eu vou fazer uma perguntinha aqui, um pouquinho invasiva, mas sem constranger ninguém. Quem aqui tem automóvel, por gentileza? Levante a sua mão. Bastante pessoas, né? Muito bem. Ok. Deixa eu mostrar aqui um dado para vocês aqui. No Brasil, mais de 70% dos veículos não tem seguro. E você vai falar assim, Ronaldo, não tem seguro porque é caro. É caro. Mas essa não é a verdade maior. No fundo, você não acredita que vai acontecer nada com você. Essa é a realidade. Se um anjo de Deus, no dia 1 de janeiro, aparecesse na tua vida e falasse assim, olha, meu filho, servo de Deus, este ano você vai se envolver num acidente, você vai acabar com o teu automóvel. E o outro vai ser danificado também. O que você faria se você acreditasse nisso? Você faria o seguro, né? O dinheiro ia aparecer, não iria? Você faria o seguro ou você venderia o teu carro, porque você não é desajuizado a ponto de saber que o teu carro vai se envolver no acidente e você não vai segurá-lo. Então, quando você não acredita, né? E quando você pensa em tomar uma medida, você fala, comigo não vai acontecer, isso é muito caro, não vale a pena, meu carro é velhinho, se bater no novo lá, o outro que paga, não é isso mesmo? Tá? Então, esse é o primeiro mito. Não acontece comigo, só acontece comigo. Um segundo mito, muito forte, tá? Muito forte na vida da igreja. Estou na obra de Deus. Nada vai acontecer comigo. Veja só, como pode eu estar na obra de Deus e acontecer alguma coisa comigo? Isso chega a ser incoerente. Se eu estou na obra de Deus, Deus está me protegendo. Esse tipo de mito, ele povoa a nossa cabeça de uma forma geral, mas particularmente obreiros, evangelistas, pregadores, pastores, missionários, educadores, profissionais de saúde, líderes em geral. Por que esse mito ele existe? Esse mito ele parte de uma premissa equivocada, de que você está na missão e de que nada vai acontecer. Mas existe uma outra realidade mais profunda, que é a seguinte, é uma outra leitura. Eu ficaria com essa segunda leitura, tá bom? Quem está na linha de frente, agora vamos passar a pensar como age o nosso inimigo. Quem está na linha de frente é alvo preferencial. E como é que o inimigo age? Ele fala assim, olha, aquele obreiro ali, ele está com tudo. Ele está a serviço da igreja, ele representa uma igreja. E ele está bem motivado. O inimigo pensa assim, mas se ele der um vacilo, a gente entra com tudo, acaba com a vida dele, acaba com a família dele, acaba com a igreja e desmoraliza a obra de Deus. Vocês estão compreendendo? Então é um mito você achar simplesmente que só pelo fato de você estar na obra de Deus, você tem algum tipo de blindagem, tá? Jesus, muitas vezes, na maior missão do mundo, Jesus muitas vezes teve que fugir para não ser morto, apedrejado. Está na Bíblia. Por exemplo, aqui, ó, João 8,59. Os judeus pegaram em pedras para atirarem nele. O caso de Jesus é tão emblemático que antes dele nascer, seu pai e sua mãe já teve que fugir para o Egito, senão ia morrer. Então essa ideia de que você está em missão e não corre perigo, de que você está fazendo algum trabalho para o Senhor e que não corre perigo, é falsa. É um mito, tá certo? O Senhor Jesus, ele disse o seguinte,
Está em Lucas 22, 36. Tá? Olha só o que ele diz. O que não tem uma espada, olha o que ele falou aqui. Não é alegoria, não é filosofia, não é nada, é literal. O que não tem uma espada, ele estava no contexto de missão. O que não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Jesus não mandou os seus discípulos comprar uma espada para sair cortando todo mundo. Ele quis dizer o seguinte: em missão, a segurança é mais importante do que a roupa. Em missão, você deve tomar muitos cuidados. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse próximo slide. Cuidado. Isso vale para quem está em missão ou quem está na vida comum. Cuidado com o local para onde você vai. Cuidado para o local para onde você vai. Cuidado com esse negócio de isolamento, andar sozinho, sozinha, principalmente mulheres. Eu sempre falo para minha filhinha ali, nunca fique sozinha, nunca fique isolada. Veja o que aconteceu com Eva lá no paraíso. Sozinha, isolada. Cuidado com o isolamento. Qualquer pessoa isolada é presa fácil. Cuidado, tá? Cuidado com o horário. Horário é perigoso. Com condições climáticas. Olha a condição climática que você vai se inserir. Contato com estranhos, alguns exemplos somente, tá? Contato com estranhos, com distração enquanto se faz alguma atividade. Você está na missão de Deus e você está tão empenhado naquilo ali, ou você está fazendo alguma coisa na tua vida, você está tão empenhado naquilo, tão focado naquilo ali, que você se distrai. Você está distraído. Com falta de descanso, com a noite, né, relacionado com o horário, com ausência de um suporte emergencial, com atividades com as quais você não está acostumado, com informações de internet, que muitas delas são falsas. Então, cuidado. Muito cuidado com isso aí. A bênção de Deus não nos dá o direito à distração, ao descuido, mas à precaução. Mito. Mito. Está completamente enganado quem acha que por estar na obra de Deus, ou estar protegido por Deus, ou sobreguardado por Deus, você pode relaxar e falar assim, o meu anjo está cuidando de mim. Cuidado com esse pensamento. Deus cuida dos seus filhos, Deus cuida de nós, mas neste mundo de perigos, nós precisamos ter cuidado. Terceiro mito, muito forte. Isso aqui é para a igreja e fora da igreja. A segurança só atrapalha. Segurança só atrapalha. É um assunto chato. Sabe? Segurança só atrapalha e custa caro. Isso é falso. A segurança não atrapalha. A segurança, ela preserva a vida. Além disso, a maior parte das medidas de segurança, tem a ver com os nossos comportamentos. É mais com os comportamentos do que com o aparato de segurança. O aparato é importante. Se for necessário, você adota o aparato, mas os comportamentos, eles são mais importantes do que o aparato. E mesmo que o aparato custe um pouco, ainda vale a pena investir. Eu vou dar um pequeno exemplo. Eu morei numa cidade, ao lado de um vizinho bacana, amigo meu, eu tinha liberdade com ele, e eu sempre falava para ele assim, meu amigo, a tua casa está exposta. Ele saía, ficava uma semana fora, 15 dias, tudo no escuro, falava, meu amigo, a tua casa é alvo. E a resposta que eu tinha, Ronaldo, você está estressado. Você morou em cidade grande, você está preocupado. Aqui faz 20 anos que eu moro aqui, nunca aconteceu nada. Eu falava para eles, nunca aconteceu uma coisa perigosa. As coisas mudaram. Coloca uma iluminação na tua casa, coloca uma cerquinha elétrica. Nada. Absolutamente nada. Um dia entraram na casa dele, limparam a casa dele, né, de madrugada, tiraram tudo.
deixaram uma cartinha lá dentro, falando assim: se você fizer boletim de ocorrência, a gente volta aqui para acertar a conta com vocês. Eles entraram em pânico, venderam o imóvel a troco de nada e foram morar num cubículo. Tá certo? Então, veja o seguinte: mesmo que um aparato de proteção tenha algum custo, ele é infinitamente menor do que os danos que podem surgir na tua vida. Jesus, em Mateus 24, 43, falando a respeito da volta dele, ele implicou uma situação social que já existia na época dele. Veja só, ele falou assim: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda. Então essa situação de arrombar a casa e entrar em casa, e hoje está muito pior, porque não apenas se rouba a casa, né? É uma questão milenar, tem milênios. O próprio Jesus falou a respeito disso. E o que nós fazemos? O que a gente faz, gente? Segurança só atrapalha. Segurança custa caro. Eu tenho Deus. Segurança é coisa de gente medrosa, é gente que vive em pânico. Eu já fiz isso várias vezes, sempre deu certo. Fulano era muito cuidadoso. Fulano era muito cuidadoso. Veja lá o que aconteceu com ele. Se deu mal na vida. Não precisa disso. E a gente fica alimentando essas ideias no nosso dia a dia. Ideias que podem nos colocar em riscos e nos trazer sofrimentos e perdas enormes na vida. Então, vale mais a pena a gente cuidar da nossa segurança. Um quarto mito: subestimar a maldade estrutural que reina no mundo. O nosso mundo, ele tem uma maldade que é intrínseca a ele, faz parte dele. O mundo é mau. E não há conserto fora da pessoa de Cristo. Não há conserto fora do plano de redenção. Em Gênesis 3,17 fala que a terra foi amaldiçoada. Quando você anda por aí no mundo querendo se divertir, você está andando em cima de uma terra amaldiçoada por Deus. Na queda, Deus não amaldiçoou o ser humano, mas amaldiçoou a terra. Em João 17,15, Jesus falou assim: não peça que os tire do mundo, e sim que os guardes do mal. Jesus, ele deixa vinculado a ideia de que o mundo é mau. E ele orou assim: olha, Senhor, agora não dá para tirar eles aqui desse momento, agora não dá, ainda não é hora, porque o mundo é mau. Mas eu peço que o Senhor os guarde nesse mundo de mal. Tá? Então, a gente subestima a maldade estrutural reinante que há no mundo. O mundo é mau por natureza. E não existe política, ciência ou poder que consiga corrigir isso. E o que a gente faz? A gente ignora que o diabo procura a quem possa devorar. 1 Pedro 5,8. Ele vive rondando o tempo todo, tentando encontrar uma lacuna para devorar alguém. A gente leva uma vida culturada. Eu preciso realizar teu sonho. Com a nossa mente bombardeada com marketing, aí não, preciso realizar meu sonho, aquela vida culturada. Você quase não enxerga a diferença entre a vida de um cristão aqui dentro e lá fora, na vida piedosa e lá fora. Praticamente não existe fronteira. Pensa que os praticantes de crimes não são inteligentes. Sabe? Muitos de nós imagina, às vezes adota ali um paliativo, uma coisa boba assim para se proteger, e pensa que os criminosos não são inteligentes. Tá? Acreditar que as autoridades públicas vão fazer justiça ou dar segurança, acreditar em dinheiro, poder, naquela medicina de última hora, que você nunca se cuida, mas você acredita que na última hora a medicina vai dar um jeito. Sabe? Acredita em proteção social. Muitas pessoas têm algum tipo de proteção social, e se existe algum tipo de proteção social, é porque já existe alguma violência contra ela. E a pessoa, por ter uma proteção social, fica corajosa. Ou por ter algum aparato de defesa própria, fica corajosa. Sabe, queridos, o nosso mundo é mau. Tá? O nosso mundo sonha com dias melhores. Mas a palavra de Deus diz o seguinte, que a humanidade
vai de mal a pior, e não existe remédio para isso, a não ser a pessoa de Cristo. Subestimar o mal estrutural, acreditando que ele não é real e presente, pode abrir uma porta para danos severos, porque você está tentando ser feliz em um mundo caído, acreditando que você é livre para fazer qualquer coisa, em qualquer lugar, em qualquer hora, em qualquer condição, iludido. A Bíblia fala que quando disserem há paz e segurança, vem repentina destruição. Nós precisamos de tomar algumas ações, adotarmos algumas ações contra o risco de danos. Em vez da gente adotar uma postura passiva, é melhor nós enfrentarmos a realidade. Primeira ação, muito importante. Acredite que você está sujeito ao dano, como qualquer outro ser humano. Você acredita nisso? É desagradável, não é? Mas eu acredito nisso, tá? Jesus falou em João 16:33, uma passagem muito conhecida, falou assim: neste mundo vocês terão aflições. Grosso modo, as aflições, elas vêm por duas janelas: pelos imponderáveis da vida, ou aquelas aflições que nós, mesmo sem saber, nós vamos construindo essas aflições na nossa vida. A gente vai, sem perceber, a gente vai vivendo de uma forma que a gente vai abrindo a possibilidade da nossa vida ser acometida por aflições. Às vezes você até acredita, intelectualmente falando, que você está sujeito ao dano. Você até acredita. Mas você coloca a segurança no balcão de negócios da vida. Coloca a segurança no balcão de negócios. Por exemplo, vê como essa questão é sutil? Você precisa de um item de segurança. Mas aí você fala assim: vamos colocar um mais baratinho. Não é assim que às vezes a gente faz, ainda mais nessa crise financeira, a gente acaba comprando preço e não aquilo que realmente precisa. A segurança vai para o balcão de negócio, você começa a relativizar essa questão na vida. Vamos colocar um mais baratinho aí. Cuidado, tá bom? Não precisa de contrato, não. Essa pessoa é de confiança e você abre mão de um contrato mais formal. Fulano foi lá 10 vezes, nunca aconteceu nada, eu vou também. E você vai relativizando a segurança, você vai colocando a segurança num balcão de negócio. Dá para esperar só mais um pouquinho, depois eu vejo isso. Não é assim que a gente faz? Você sabe que você precisa adotar uma postura contra um certo perigo, mas você faz de conta que não está vendo, você não quer o desconforto do enfrentamento, você não quer lidar com aquele problema, espera mais um pouquinho, depois eu vou ver isso. Negociando segurança no balcão da vida. Estou cansado de fazer isso. Estou cansado, já fiz 1000 vezes. E quando você faz uma coisa repetidamente por muitos anos, você não acredita que pode acontecer. Cada vez que você faz, você acredita que não vai acontecer. Só que aquilo tem um risco embutido, como o caso daquele colega lá que não protegia a sua casa. Se você, querida irmã, querido irmão, sem paranoia, porque paranoia e segurança também não dá certo. Se você acreditar que o dano pode bater a porta da sua vida, se você acreditar que o mal pode chegar na porta da sua vida, você vai rever os teus comportamentos. Você vai refletir sobre as tuas atitudes. Você vai pensar melhor sobre o que é que você está fazendo com a tua vida, expondo a tua vida ao perigo. Se tivermos que passar por aflições, e pela Bíblia é impossível a gente escapar delas, que seja pelo menos pelos imponderáveis da vida, porque os imponderáveis da vida a gente não tem controle de nada. Paciência, não tem jeito.
Acontece. Agora, se a aflição chega na nossa vida, porque eu transformei a segurança da minha vida e da minha família e coloquei num balcão de negócio, e fico relativizando e mandando esperar e dizendo que vamos aguardar, fulano está fazendo a mesma coisa, você está correndo um risco. Tem pessoa que não gosta de ir no cemitério, né? Nem gosta de entrar. Sem hipocrisia, eu gosto de ir lá. E quando eu entro ali no cemitério, eu começo a olhar aqueles túmulos e fico me perguntando, o que aconteceu com essa pessoa? É bom, sabe? A gente visitar o cemitério, para a gente ver que nós não somos nada aqui. Nós somos um sopro. Nós somos passageiros. E se você chegar ali, você vai encontrar túmulo de bebezinho, corpinho de bebê. Visite o cemitério. Vai lá, por favor. Para você se lembrar de que você é mortal, que você sofre o dano, que nós estamos num mundo de perigo e que ninguém escapa dessa maldição, se não for pela graça de Deus. Nós temos uma atitude correta diante desses problemas e não vivermos iludidos com o mundo, com uma mente cheia de mitos, cheia de ideias falsas, embriagados por essa mundanidade que existe, que prega que a gente pode ser feliz, quando na verdade você está à beira de um precipício. Uma segunda ação importante: adote uma postura preventiva diante da vida. Adote uma postura preventiva diante da vida. Isso não é uma teoria, gente. Quando vocês forem fazer alguma coisa na vida, pensa assim. Não é pensar mal no sentido de pecado, mas é vislumbrar o que a desgraça pode fazer. Vislumbrar a desgraça. Uma pergunta que vale ouro, vale vidas e vida. Pergunte assim: o que pode acontecer? Entendeu? O que pode acontecer? Assim que eu cheguei em Marília, eu saí da minha casa, saí de dentro da casa, fui para a rua, do outro lado da rua, e fiquei olhando a minha casa do lado de fora. E eu falei assim: como é que eu entro nessa casa aí? Não deu um minuto. Eu descobri como é que eu entrava na minha casa facinho. Bastava pegar uma barrinha de ferro, chegar no portão de pessoal, colocar lá, dar um tranquinho nela, o portão abria. No outro dia eu chamei o serralheiro, mandei colocar cadeado. Essa pergunta, o que pode acontecer, ela não deve sair da nossa mente. Tá certo? Não é paranoia, a gente tem que pensar na nossa vida. Vislumbrando a desgraça, o prudente se resguarda. Agora, eu vou tomar aqui um exemplo. Não estou censurando ninguém, não estou fazendo crítica a ninguém, eu estou pregando de acordo com a palavra de Deus. Um costume que há entre nós, igreja, a gente vê na internet, e é um costume revestido de piedade, mas muito perigoso. Encontrar estranho na rua e passar pix para o estranho. Legal, né? Você encontra um estranho na rua, você saiu ali com o seu coração generoso, viu um coitado ali e simplesmente vai fazer uma transferência bancária para aquela pessoa que está ali na rua, numa condição teoricamente vulnerável. Teu coração é generoso, muito bom, você quer até dar um bom exemplo, tá? Mas isso aí é muito arriscado. Na tua cabeça, você está fazendo uma boa ação, mas olha o que você está passando para esse desconhecido. Primeiro você está passando dinheiro. Dinheiro a gente dá para instituição séria. Para a igreja adventista, tá certo que é uma instituição séria. Para a campanha da recolta, para instituições sérias. Mas não para um desconhecido encontrado na esquina da rua. Então você já está dando um problema para ele, dinheiro.
Você está entregando para ele, teu ato é cheio de misericórdia. Você está entregando para ele o teu nome, parte do teu CPF, o CNPJ da tua empresa, dados bancários você está entregando para ele, telefone, se for a chave, né, do Pix. Se ele estiver próximo do teu carro, você está entregando para ele também a placa do teu carro. Ora, esse camarada que está recebendo dinheiro, que você acha que você está entregando o dinheiro para ele, pode estar indo para a conta de um outro. Com mais algumas consultinhas na internet, dá para saber quem você é, onde você reside, o teu nível social, seu padrão de vida e tudo mais. Olha, o teu ato generoso e cheio de bondade, tá certo? O mal agradece. E você ainda dá testemunho na igreja. Olha, irmãos, pela misericórdia de Deus, eu estou contribuindo da forma errada. Vocês estão lembrados da parábola do bom samaritano? Está lá em Lucas 10, 25, 37. Você pode estar alimentando a conta de um traficante sem saber. Na parábola do bom samaritano, Jesus o chama de certo samaritano, nem de bom chama. Quem chamou de bom foram os tradutores. Jesus fala assim, de um certo samaritano. Esse certo samaritano, irmão Isaías, é um verdadeiro fantasma. Ninguém sabe de onde ele vem, o nome dele, para onde vai, profissão, ninguém sabe absolutamente nada. Ele é o grande doador. Ele está doando, ele está fazendo um ato de misericórdia que ficou registrado na Bíblia e o mundo inteiro prega sobre esse ato. Mas o bom samaritano, que é uma parábola, escrita pela mente mais sábia do universo, que é Jesus Cristo, fez questão de deixar o doador completamente anônimo. É interessante, ele vai lá, paga aquela despesa, mas não dá dinheiro na mão dele, paga a hospedaria e ninguém sabe absolutamente nada a respeito do bom samaritano, tá certo? Então, uma postura preventiva na vida, sem ingenuidades, previne danos à vida. Então pense, vai fazer alguma coisa na vida, mas é uma coisa boa, irmão Ronaldo, é uma coisa assim, maravilhosa, é evangélica. Pense no que você está fazendo, para você não cair naquilo lá, ó. Entregar todos os dados da sua vida para um estranho, fazendo a coisa boa, mas colocando a tua vida em risco. Então pense, querida irmã, querido irmão, quando você for fazer qualquer empreendimento na vida, qualquer investida, o que é que pode acontecer? Não seja ingênuo, tá bom? Uma terceira ação. Uma terceira ação. Você precisa ser honesto, honesta consigo mesmo, consigo mesmo. Em algum momento da vida, você vai ter que deixar o corre-corre, sentar sozinho ou com a tua família e perguntar assim, quais são os pontos vulneráveis de segurança que eu tenho na minha vida? Você vai ter que fazer essa pergunta. Observe o seguinte, que a gente está sendo bem concreto e bem objetivo na proposta do sermão. Você vai ter que, em algum momento, sentar, conversar com a tua família e falar assim, o que é que a gente está fazendo aqui que estamos nos colocando em risco? Veja bem o seguinte, naquela primeira leitura que nós lemos lá, existia o ingênuo, estão lembrados? O simples, o ingênuo, existia o inexperiente e existia o insensato. Vamos falar a verdade. Todos nós temos um pouquinho disso dentro da nossa vida. Por quê? A gente não sabe tudo. A gente não sabe tudo. A gente é ingênuo, tem momento que a gente é insensato, tem momento que a gente é inexperiente. Isso está dentro de nós. Tá? Então, é importante a gente ter
partir do pressuposto de que a gente tem pontos frágeis na nossa vida. Então, tente mapear, isso é um exercício teu, tá? Da tua vida, da tua família. Tente mapear os pontos vulneráveis. A Bíblia diz assim em Provérbios 13:16: todo homem, toda mulher prudente age com base no conhecimento. Você precisa produzir um conhecimento a respeito da sua vida, daquilo que está te prejudicando, que está te colocando em risco. Então vamos lá. Eu vou citar alguns exemplos. Amizades imprestáveis. Quem tem, joga fora. Para com esse negócio de falar que está evangelizando, porque não está, não. Por conta de amizade imprestável, muitas pessoas fazem loucuras. Chega até a tirar a vida de outros componentes da família. É um ponto vulnerável na tua vida, na vida do teu filho, na vida da tua filha. Você precisa detectar isso. Não pode virar as costas e fazer de conta que nada está acontecendo. São exemplos, tá? Você sabe o que acontece na tua vida. Viagens longas, noturnas, com um veículo em má condição. Sabe aquele negócio assim? Vamos deixar para depois, o carro precisa de uma revisão, deixa para depois? Cuidado. Comportamentos inadequados na igreja. Gente, daria um sermão isso aqui. Na igreja tem um monte de gente doente, porque não sabe lidar com a igreja. Os comportamentos inadequados na igreja vão se voltar contra você mesmo. Quando a gente tem um comportamento errático aqui dentro, ou em qualquer contexto, aquilo se volta contra você. Cuidado com isso, é um ponto vulnerável. Você tem que ficar atento, tá? Olha só, isso aqui faz décadas que eu ouço. Irmãos, faz décadas, eu ouço isso aqui desde criança, e é tido como um testemunho. Irmãos, pela graça de Deus, faz 30 anos que eu não faço exame médico. Já ouviram isso? Sabe? Faz 30 anos que eu não faço exame médico. Querida irmã, querido irmão, você tem o corpo blindado? Teu corpo está fechado? É isso mesmo? Você não contrai doença? Você é predestinado por Deus a ter uma saúde intocável aqui dentro no mundo, na vida? Tá certo? Isso daí é um ponto vulnerável. Cuidado com esse tipo de coisa, tá? Facilidade de entrar na tua residência. Dá uma olhada. Tua casa pode estar exposta. Tendência a se acreditar em anúncios de internet. Existem pessoas que chega uma mensagem lá, acredita na hora naquele negócio. Isso está entre nós, tá? Desrespeito com as leis, de uma forma geral. O brasileiro adora isso. O brasileiro é craque nisso. Ele vê uma regra, uma lei e fala assim, dá um jeitinho de burlar isso aqui. Bom, pode ser que não aconteça nada, mas você pode estar colocando a tua própria vida em risco, tá? São apenas alguns exemplos. Não utilizar equipamentos de proteção, por exemplo, a pandemia. Quantas pessoas queridas e amadas perderam a sua vida? Por quê? Talvez não tenham se protegido corretamente, pode ser, não usaram máscaras, equipamentos. Me perdoe tocar nesse assunto. Mas a gente tem que mapear a nossa vida, produzir esse conhecimento, ter uma conversa séria e falar, nós estamos expostos, e tomar uma providência contra isso. Todo homem, toda mulher prudente age com base no conhecimento. Verificar o que está oferecendo algum risco e adotar medidas concretas. Você não vai conseguir resolver tudo rapidamente, mas faz o que é possível. A segurança, ela funciona por camadas. O que eu posso fazer nessa semana? Olha, nessa semana eu posso fazer tal coisa. Você ir lá e faz aquilo. Naquela outra semana você fala assim, vamos mudar tal hábito. Sabe essa mania de alguém bate na porta lá, você abre a porta de casa assim para qualquer um, sem... Pare com isso. Tem gente que ainda deixa a chave debaixo do tapete? Hã? Tem gente que ainda deixa a chave debaixo do tapete? Tem gente. Tem gente que ainda carrega pacote de dinheiro debaixo do braço? Cuidado. Cuidado. O diabo anda ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar, tirar a vida.
paralisar, destruir a vida da pessoa. O mundo de insegurança foi criado pelo diabo. O medo e o pavor que nos toma conta, as aflições que nos atormentam dia e noite, foi produzido pelo diabo. Ele não se cansa, ele não desiste de nós. Caminhando para a parte final do nosso sermão, fica aqui uma palavra abençoadora. Tenha uma vida devocional com Deus. Aí vocês vão falar: Ronaldo, eu conheci uma pessoa que tinha uma vida devocional com Deus. Não está mais aqui entre nós. Você não precisa falar isso. Sabe por quê? A Bíblia tem inúmeros, incontáveis exemplos de pessoas que foram corretas e que sofreram danos. O que vocês acham, por exemplo, do apóstolo Paulo ser guilhotinado lá por Nero? Bacana, né? O que ele fez de errado? Terminou assim. Jesus, não vamos nem falar o caso de Jesus, Jó e todos os apóstolos. Como morreram os apóstolos? Morreram todos de modo trágico. Então a vida ela tem um lado, queridos e queridas, que a gente não entende, não explica, não compreende. O que a gente tem que fazer? Em vez de discutir o incerto, o obscuro, aquilo que pertence à majestade divina, aquilo que pertence ao poder de Deus, ao segredo de Deus, a gente tem que fazer aquilo que é certo. O que é certo eu fazer? É certo eu fazer isso. E o incerto? O incerto a gente deixa na mão de Deus pela fé que nós temos nele. Veja o seguinte: a maldição sem motivo justo não pega. Não sou eu que estou falando. NVI. A maldição sem causa não se cumpre. Tá? A maldição gratuita não atinge o seu alvo. Então existe algo que eu e você podemos fazer para evitar que essas aflições venham na nossa vida. Daí a importância de nós termos uma vida devocional com Deus e aquilo que a gente não compreende deixar na mão dele. Então vamos lá, finalizando. Leve uma vida de oração e de respeito com as coisas sagradas. Uma vida de oração, uma vida devocional. É importante a gente ter uma vida devocional. Estão compreendendo, queridos e queridas? Está dirigindo o carro? Dirija orando. Está em cima de um telhado? Fala: Senhor, me ajude a subir aquele telhado e descer sem que aconteça algum dano. Deus tem que morar no nosso coração. Ele não pode ser uma teoria. É uma vida devocional, não é essa aqui é fácil, a gente vem aqui, se reúne, canta, ora, ouve a pregação, vai embora. Essa vida é tranquila de ter. Mas a vida devocional, você tem que invocar Deus dentro do teu coração. Olha só, não tenha conduta que atrapalhe a obra de Deus. Às vezes a gente faz alguma coisa aqui, está atrapalhando a obra de Deus. Muitas pessoas não frequentam mais igreja. Elas estão fora da igreja, mas mesmo fora da igreja, elas estão de algum modo atrapalhando a obra de Deus. A obra de Deus pode estar dentro de uma igreja ou fora da igreja, porque o campo de Deus é o mundo, a missão de Deus é o mundo. Quem atrapalha a obra de Deus está prejudicando a sua vida devocional. Deus está vendo tudo, sabe? Deus vê tudo. Você pode disfarçar na frente da igreja, mas no fundo, você está querendo atrapalhar alguma coisa. Deus está vendo. Os demônios estão vendo. E a própria pessoa que é ferida por isso está sentindo. Existe uma multidão vendo esse pecado. Isso é contra a vida devocional. Tá? Não ter uma vida dupla, aculturada com o mundo, né? Hoje, com o advento da internet, das redes sociais, a gente nem consegue mais esconder isso daí. Ter uma vida dependente de Deus. João 15, versículo 5. Jesus falou assim: sem mim nada podeis fazer. A gente não pode fazer nada, absolutamente nada, sem a presença de Deus. Creia em Deus,
E as questões mais complicadas da vida, deixem para a mão poderosa do Senhor. E lembre-se de uma coisa muito importante. Saia com esse pensamento aqui no teu coração. Se alguma coisa causou dano à sua vida, temos a maior apólice de seguro do mundo. Jesus Cristo, o Senhor, que vai voltar a este mundo e vai encerrar esse ciclo e restabelecer a nossa vida à normalidade. Que Deus nos abençoe.